eu sou a Marta e sou de Porto Alegre. Trabalho com bonecas há mais de 20 anos e trabalho com criações e lúdicos de brinquedos também há bastante tempo. Eu sou a pessoa que testa o desejo, né, e a necessidade, testo alguns moldes para ver o que é melhor e trazer para vocês o que é melhor e o que é mais fácil. Ou, para quem está iniciando, o menos difícil, né? Meninas, então vamos começar a falar sobre a máscara? Sobre máscara infantil. É importante lembrar que crianças com menos de 2 anos não devem usar máscaras, tá? Devem ficar preferencialmente dentro de casa. Alguns até dizem que crianças com menos de 3 anos não devem usar máscaras, mas nós sabemos que muitas coisas vão mudar e teremos que usar máscara por muito tempo. Então vamos fazer máscara, vamos testar, vamos ver o que é melhor e o que é mais fácil e mais seguro e com qualidade. E aí eu quero trazer para vocês o que eu acho importante, mais importante da gente pensar nas infantis. Se é difícil para nós que somos adultos, para as crianças não vai ser diferente, né? Então, o que é importante a gente saber? Voltando, virando, vamos lá fazer a nossa máscara. O que é importante sabermos, meninas? Que nós temos vários tecidos dentro de casa, tá? Vários tecidos dentro de casa e alguns deles são bem macios, tá? Das nossas tricolines, e alguns deles com estampas lindas são tecidos mais firmes. É importante que para criança a gente use sempre tecidos mais macios, né? Aqui fica a sugestão, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por malha, então fica aqui a sugestão de talvez até trabalhar com uma delas, o tecido de tricoline por fora e o outro por dentro de malha, tá? Porque é muito mais fácil para as crianças usarem um material que seja bem molinho, né? O mesmo vai servir para o elástico. Aqui não vamos usar elástico que seja tão duro também, tão firme, e vamos usar, então, escolher, lembrando sempre, tecidos lavados, previamente lavados, porque crianças são mais sensíveis ou mais suscetíveis a alergias, né? Então, vamos usar tecidos para vender ou mesmo para as nossas crianças. Não vamos lavar com sabão, amaciante, nada disso. Lavem os tecidos com água pura. No final, no enxágue, vocês até podem colocar um pouquinho de vinagre, isso antes de vender a máscara, tá? Ou de colocar para uma cliente. Então, não coloquem perfumes, aromatizantes, nada disso. Crianças são mais sensíveis para um produto que vai ficar perto do rosto. Deixa que lá a dona, a mãe, é que resolva o que ela vai fazer com isso. Então, vamos ter esses cuidados, tá? Lavar, costurar a máscara, passar, embalar e não abrir mais. Certo? Vamos lá, então. Essa máscara, gurias, a gente tem visto assim, ó, que as crianças têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu quis trazer para vocês de todas que eu vi. Essa eu acho que é uma opção boa para crianças pequenas, né? Com 4, 5, 6 anos, tá? Então, ela é uma máscara pequena, mas ela fica, ó. Por isso eu botei aquela fotinho para vocês. Deixa eu medir aqui. Para vocês terem saberem aqui do que tá se tratando, ó. Antes de costurar aqui, gurias, ela tem, ó, quase 7 centímetros de altura. Então, ela faz uma casinha na volta do nariz. Isso pode facilitar bastante para crianças que não gostem, né, que se sintam sufocadas com as outras máscaras, tá? Ela fica meio semelhante às máscaras profissionais, né? Para profissionais que trabalham com pintura,
profissionais que queiram proteger a área respiratória, mas com todo aquele espaço aqui, tá? Aproveitando que vocês estão aí no momento baleias, estão fazendo as baleias fofas, então eu fiz uma com tecido de baleia. É uma máscara super econômica, tá? Ela é muito boa para esses passeios rápidos, né? Porque a criança não precisa usar muito tempo, então não precisa muitas histórias, ela precisa mesmo estar protegida. É uma máscara super econômica, porque é um pedaço de tecido, ó. E aqui esse meu tem 16 centímetros. Tá? É praticamente, né, um quadrado. Então, vamos cortar aí 17 por 17, vamos ver se dá. Cuidem aqui a estampa. Eu sou fã sempre de tecidos na hora de comprar, escolher estampas que vão para todos os sentidos, né? Pra gente já poder aproveitar bem eles. No caso, ó, essas tem baleinha para lá, baleinha para cá. Então, isso não compromete e a gente não perde tanto tecido quando quer aproveitar esses detalhes, tá? Mas para quem não tiver esse tecido de opção, cuidem o sentido. Vamos dobrar esse tecido ao meio, tá? E a parte menor do meu molde, a parte menor desse molde, ele tem aqui uma abertura, ó, maior e uma menor. A menor é para cima. E o meu molde é cheio de linhas grudadas, porque ele é um acetato com uma cola para não deslizar aqui. Então, ele fica com esse aspecto assim, mas vale muito a pena. Então, a parte menor, vocês vão colocar para o sentido do tecido, ó, para a cabeça. Vamos usar esse dinossauro aqui como parâmetro, tá? Ó, vocês viram que até sobra um pouquinho lá. Primeira vez, cortem com uma margem. Esta parte reta vai ficar na dobra do tecido. Ela é prática e rápida, essa máscara, tá? Eu vou riscar com lápis aqui para aparecer. Vamos marcar lá em cima. Aqui, molde todo na mão, né, gurias? Ou mão toda no molde, para não se mexer. Vamos riscar aqui. Ó, para ele não se mexer, Marta, era para ele não se mexer. Aqui na dobra, então, nós não precisamos riscar e vamos marcar essa pence aqui, ó. Ou prega, né? Como preferirem aí, tá? Ficou riscado ali, parte dobrada. Vamos usar a nossa regra aqui, que é mais prática. A gente gosta de tudo fácil, então já vamos costurar aqui o que dá para costurar antes de cortar. Quando nós costuramos o que dá, a gente evita que ele se desloque depois, vai ser um alfinete definitivo. Então, vamos lá. Pontos pequenos, um pé de máquina. Este molde é como a maioria dos nossos moldes, já está com margem de costura, então é para costurar para dentro do risco. E vamos costurar essas duas inclinações que ele tem aqui a partir da dobra, tá? E com retrocesso no começo e no final, meninas. E vamos até o fim desse tecido, tá? Com retrocesso também. Para quem aí tiver uma máquina doméstica que nem sempre está regulada, que pode acontecer nessa quarentena, nós temos em várias das nossas dicas, né? Mas eu vou dar uma passadinha aqui por uma também. Para quem não assistiu ainda, não perder essa dica de conseguir fazer direitinho.
Aqui nós usamos um calço, pegamos um tecido, né? E fazemos um calcinho, porque precisa ir até o final, tá? O mesmo do outro lado. Mas isso é só se a tua máquina estiver desregulada e decidir embuchar, né? Às vezes acontece isso, então, coloca lá o calço embaixo do calcador e ela não vai mais embuchar. Lembrando que o correto é irmos fazer a manutenção da máquina sempre que possível, tá? Então, nós já vamos costurar essas duas partes aqui, essas duas inclinações. E com isso ele já fica preso aqui, né? Ó, então a gente costura com pé de máquina, pontos pequenos pra dentro. Agora fica muito mais fácil pra gente recortar isso daqui, porque ele já tá preso em algum lugar. Separar essa linha. E vamos cortar aqui o excesso. Por isso, nesse caso, não tinha problema riscar com lápis, porque eu vou tirar esse excesso. Numa mesa plana, vamos cortar, recortar no risco as outras partes que nós não costuramos ainda. Essa parte aqui é reta também, ficou reta para facilitar, ó. Então, é só seguir. E vamos cortar no risco, tá? Vamos cortar no risco. Esperar o foco voltar. Aí, voltou, né? E vamos recortar aqui, ó, no risco. Os dois juntos, né? Porque o tecido tá dobrado. Aqui vale uma dica, ó, meninas, pra quem é iniciante, né? Pra quem tem medo que a tesoura vá até, passe, né? Cortando, coloca um alfinete aqui, ó, no final desse... E aí, quando chega ali, a tesoura encosta no alfinete e não corta mais, né? Então, ele funciona como uma trava, ó. Então, vamos tirar essas... Abrir esse buraquinho aqui, né? Essa nossa pence. E agora, então, vamos... abrir, desvirar a nossa máscara aqui, ó. E... costurar essas pences, ó, unir aqui os tecidos, vou fazer por esse lado para vocês verem que um lado fica realmente menor. Encontrar as pontas do tecido aqui, alinhar. Vamos colocar um alfinete. Por isso é importante cortar ali bem retinho, tá? Mas ela é bem rápida e bem simples de fazer essa máscara, por incrível que pareça. Ó. E agora, então, nós vamos costurar essa nossa pence, do começo até o final. Mesma regra. Uma margem de costura igual para todos. Um pé de máquina, pontos pequenos. Lá do começo. E vamos até o final. A outra. Quanto mais retinho, melhor. Por isso é bom para praticar. Praticar fazer as costuras sempre iguais. Para se encaixar. Nós estamos falando aí todas as máscaras indicadas, sempre se fala em 2 tecidos, né? Tecido duplo. Então, partimos do princípio que são 2 tecidos que precisam se encaixar.
Logo, precisamos fazer as costuras todas iguais. Ó. Tá? Aqui, ó, nem precisava tirar esse excesso de tecido, como vocês viram, mas eu vou tirar já para ficar essa dica para alguém que tenha feito, que nem eu, riscado a lápis. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui esse farelinho, que eu não quero que fique nada de marca, de sombra, de nada. Então, eu vou tirar esse excesso, a metade desse tecido, e com isso já sai o risco feito a lápis. Já não temos mais vestígio do lápis, né? Então, deixa eu voltar aqui para esse... Eu tava usando como parâmetro, né, aquele dinossauro azul. Ó, quando eu tava riscando, eu disse para vocês que o dinossauro azul tava de cabeça para cima. Então, tá aqui a nossa máscara. Ó, e ela forma essa casinha para proteger bem a respiração das crianças, não sufocar a respiração delas, tá? Eu fiz o mesmo em outro tecido, bem macio. Gurias, vocês comentando ali, a maioria das gurias comentando sobre a dica do calço, né? É um calço de tecido. Esse calço é vida, meninas, tá? Principalmente quando a gente começa aqui eu usei para passar a dica para vocês, mas um calço colocado atrás da máquina, né? Atrás da costura, antes de nós começarmos, é a vida de uma costureira e de uma artesã. Principalmente quando nós vamos começar aqui fazer uma peça maior, né, com várias dobras e não tem nada lá embaixo. Então, é comum aí que a máquina de vocês, é bem comum isso, que ela queira embuchar aqui no começo, né? Então, colocando um calço, a máquina, o calcador ou pé de máquina, como vocês, a maioria de vocês conhecem, ele já vai estar nivelado nessa altura, então ele não vai ter a embuchar, né? Ele não vai ter dificuldade para subir nesse degrau, porque ele já vem de um degrau. Então, coloquem ele aqui, ó, como tá exemplificando a minha mão, né? Coloca o retalhinho, deixa uma fenda aqui mínima entre os dois e começa com a tua costura. Então, o calcador vem vindo por cima disso e segue direto. Não esqueçam de fazer o retrocesso aqui no começo, né? Mas é a vida, vocês vão ver que vocês vão usar para tudo, tá? Então, eu fiz um outro, também usei um tecido de tricoline 100% algodão bem macio. Esse é um tecido bem macio, tá? Para colocar por dentro, porque essa máscara até pode ser dupla face, né? Mas a ideia aqui não é ter duas máscaras, e sim que a criança se sinta protegida, tá? E vamos lá, então. Nós temos uma marcação menor, né? Ó, uma pence menor e uma mais comprida, né? Uma maior aqui. Vamos repetir aqui o mesmo, né? Olhar aqui para acertar as pences, maior e menor. E vamos encaixar uma dentro da outra. Tá? E a nossa máscara já vai se apresentar assim. Vamos unir as costuras aqui em cima. E antes de unir, eu quero também reforçar aqui, costura com costura, alfinete bem na costura, tá? Pra ela ficar bem encaixada. E aí, eu quero reforçar assim, ó, meninas, vocês vão enxergar a máscara, pra quem tá começando, ó, porque a gente se atrapalha mesmo, ó, esse é o sentido da máscara, tá? Porque como vocês vão ficar com quadro, né, com uma caixinha aqui, vocês podem se confundir quem é quem. Então, depois que tá costurada as pences, coloquem a máscara assim e vocês vão... Ela vai se apresentar dessa maneira, ó. Ela vai se apresentar mais alta do que larga, tá? Ó, a dobra é o guia, na verdade, mas é só para reforçar vocês.
porque vocês vão ver que tem essa dobra do tecido onde nós fizemos o nosso molde, ela é o meio do rostinho e aqui é a orelha. Então, só para não ficar dúvidas, porque quando a gente tá começando, a gente monta uma coisa e diz, meu Deus, da onde que eu vim, para onde que eu fui, tá? Então, ela é mais alta do que larga pelo fato dela estar dobrada, tá? Só por isso. Encaixar as costuras. Agora, nós temos mais duas, né, para encaixar, que são as das pences. Se vocês quiserem encaixar, né? Mas é sempre bom aqui averiguar se ficou alguma falha. Então, alinhando as 4 costuras, a gente já consegue fazer uma comparação. Elas vão se encaixar, porque nós fizemos iguais, mas a gente vai ver aqui se tiver alguma diferença, né? Porque tu tá começando, aí tu já retira aqui, né? Encaixa, olha aqui antes, tá? Por isso é importante exercitar para que as costuras fiquem bem, tudo se encaixe bem perfeito. Vamos usar elástico prontas para briga, né? Elásticos macios, tá? Aqui eu já peguei um bem mais macio, aqui, ó, que seja mais maleável para criança. Então, não dá para usar elásticos como eu tô usando aqui para os de adulto, ó, que são mais firmes, ó. Notem aqui a diferença, tá? Porque aí as crianças se sentem mesmo incomodadas, tá? E aí, a média que eu vi, assim, de tudo que eu olhei, é mais ou menos 16 centímetros, tá? Essa medida pode variar. De novo, nós vamos medir aqui, ó. Então, para quem vai personalizar para suas crianças, vai medir da parte maior, né, do nariz até aqui atrás da orelha, vai dar uma quantidade, tu vai dobrar aqui esse elástico e vai encontrar essa medida, tá? Eu vou fazer com 16 porque tô usando um elástico bem macio. Aqui vale também a regra que vocês encontram nas outras máscaras que nós temos lá no YouTube, né? Que já estão lá no YouTube. Usar 2 fitas para criança, 2 cordões de malha ou 2 cordões, para que a criança possa amarrar lá atrás da cabeça ou regular. Eu vou fazer essa com 2 elásticos de 16 centímetros. Então, lembrem-se disso, se vocês conseguirem usar elásticos macios, eles vão ceder mais, né? Então, não tem problema também, eles vão atender mais as crianças, tá? Então, essa é a nossa lateral e eu vou começar por uma das laterais, ó. Eu vou deixar a minha abertura aqui numa das laterais para não incomodar as crianças aqui, ó, tá? Então, eu vou deixar essa abertura aqui. Quanto menos costura, menos tecido, se vocês notarem aqui, esse eu até cortei, ó, com tesoura de picote. Porque tudo que tiver menos para as crianças é melhor, tá? Elas são mais resistentes, inclusive, que nós para muitas coisas. Porém, nós temos mais consciência de que essa é uma necessidade. Para eles é um pouco mais difícil isso, né? Então, vou fazer um retrocesso. Vou colocar o meu elástico aqui dentro, ó. Eu comecei pela parte de baixo, tá? Para deixar nessa lateral. Deixa a agulha dentro. Quero que vocês vejam ele aqui. Eu tô fazendo ele passo a passo, porque eu tenho visto várias meninas no grupo, vários comentários de meninas que não tem prática e algumas que nem sabem costurar. Então, eu tô fazendo ele todos os detalhes. Então, ele vai estar aqui dentro assim, ó, se apresentar dessa forma, tá? Vou deixar um pedacinho sobrando, tá? No mínimo meio centímetro. Mas não é isso que vai dar
a segurança do elástico, não se preocupem. Não é a quantidade que se deixa para dentro de um elástico roliço que vai fazer ele ser mais resistente ou não. Vou fazer um retrocesso. E agora vou fazer toda a volta. Vou acompanhar aqui, quando chega nessa pence, parece que ele faz um côncavo. Eu vou acompanhando sempre. Chego no final aqui, viro, vejo que tá igualzinho, né? Continuo o padrão de costura, dou 1 ou 2 pontos pequenos e coloco o próximo elástico. Lembrem do próximo elástico, né? Um de cada lado. Se vocês sentirem necessidade de alfinetar antes para não esquecer, façam. É bem comum a gente esquecer. Vou deixar um pedacinho sobrando para fora da costura, como deixei desse lado aqui, e passar por cima do elástico, voltar e vou até a próxima ponta do elástico. Tô sentindo que o elástico tá aqui longe, né? Aqui dentro, tô sentindo ele. E antes de chegar lá no final, enxergo aqui meu elástico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, enxergo, ó. Porém, me certifico de que ele tá pra cá, tá? Pra não costurar ele em outro lugar. Por isso que é importante, se vocês quiserem alfinetar, alfinetem. Alfinetarem, alinhavar, é de cada um. Com a pinça aqui eu tô sentindo ele, né? Retrocesso e... mantendo sempre a mesma quantidade aqui de costura. Eu tinha o meu começo de elástico solto, eu empurro ele aqui para ter certeza que ele foi lá pro lugar. Deixo a mesma quantidade para fora de sobra de ponta. E vou deixar minha abertura, então retrocesso de novo. Ó. Eu sinto que o elástico tá aqui dentro, ó. Então, dei retrocesso, costuras encaixadas. Eu disse que o excesso de elástico aqui pra fora não é o que vai fazer ele ficar mais forte. Então, por que eu deixo? Porque quando a gente corta o elástico, às vezes a gente tem, né, uma sobrinha aqui de desfiado. Então, por garantia, esse é uma medida de segurança de que a gente prendeu todo o elástico completo. Deixa eu pegar a ponta desse aqui pra ver, ó. Esse aqui já não tá desfiando ainda, mas se eu costurasse muito na pontinha, de repente eu poderia não pegar toda a trama do elástico. Então, deixem aqui um pedacinho. E não precisa mais detalhes do que isso, porque como ele é praticamente quadradinho, né, o formato, então ele não vai ter problema aqui, não precisa dar picote nem nada. Pode cortar os cantinhos aqui, sempre, né, quando um cantinho é triangular, é quadrado, a gente sempre gosta de tirar esse triângulo, ajuda a acomodar melhor. E desvirar. Então, demoramos porque conversamos bastante sobre vários detalhes, mas ela é super rápida e super simples de fazer, tá? Só aprender a fazer os encaixes aí e vamos acomodar lá o cantinho. Certificar que o elástico tá pronto, então a gente não precisa cuidar mais nada, né? Só encaixar mesmo. E, neste caso, ó, nós não precisamos nem sequer rebater essa costura aqui em cima, tá? Não precisa, se vocês quiserem rebater, vocês podem fazer. Eu fiz nessa daqui porque eu faço todos
né? Faço todos os detalhes para a gente chegar à melhor conclusão, mas nesse caso nem precisa rebater essas costuras aqui para incomodá-los no queixo e no nariz. Então, eu vou passar uma costura só na lateral para fechar essa nossa abertura. Vou colocar ali para dentro direitinho, vou passar uma costura, que aqui neste caso poderia até ser fechada à mão, mas eu vou fazer a máquina. Então, nós temos aqui duas opções, ou nós rebatemos uma costura em toda a volta, ou nós só fazemos nas laterais para prender, rebater a costura, a fechar aquela abertura e com isso também passar mais uma vez em cima do elástico. Agora eu vou aumentar um pouco o ponto, né, porque é mais, fica mais com carinha de pesponto. Então, se fizer a mão, vai fazer só uma abertura, né? Então, procurem usar tecidos macios, estar lavados, né? Sem a sua goma, já vai transformá-los em tecido mais macio. E tecidos fofos, ou bem neutros. Aí, só para combinar, eu vou fazer do outro lado também. Como eu não vou fazer toda a volta, então eu vou fazer do outro lado também. Ajeita, né? Vai fazendo o côncavo aqui, ou o convexo, como queiram, vai fazendo tudo se encaixar. Tá pronta a nossa máscara. Ó. Fica bem. Tá? Como eu disse, dá para rebater uma costura em toda a volta. Ou não. Tá? Não ia... Ela fica bem... Mantém o narizinho deles respirando bastante. Vamos ver como é que fica em mim, meninas. Mas só para vocês perceberem, né? Eu não sou criança, mas dá pra ver que ela... Ah, pra adulto também, né, meninas? Ó. Daria pra um adulto. Então, ela protege aqui assim, fechada, mas ela fica longe aqui por causa dessas 4 pences. E isso faz com que eles consigam, não se sintam incomodados dela estar encostando aqui. Essa é uma máscara que dá para crianças, para várias crianças usarem. O que vai mudar aqui é o tamanho do elástico. Vocês podem diminuir 1 centímetro até 1 centímetro aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo do molde, que é a parte maior. Então, vocês podem até diminuir 1 centímetro. No mais, não mexam, não diminuam aqui, não diminuam a pence de cima. Vocês só podem mexer no queixo. Então, é diferente, né? Usem aí... com tecidos fofos, vocês viram, é muito econômica. Usem tecidos macios e eles vão adorar, ó. Fica bem. Então, para crianças menores, vocês podem até usar 14 centímetros, 12 centímetros de elástico, né? Dá para aumentar também, vocês viram aí que 16 serviu até em mim. Que nem sou tão grande assim de tamanho, né? Mas sou adulta, né? Vamos ver no total aqui com quanto ela ficou nessa medida que eu tô trazendo pra vocês, que eu e a Marion falamos de medir. Nesta medida de meio para... Nessa medida de meio até o centro, ó, ela ficou com 28 centímetros, ó.
10, 11, 12, aqui ó, 14, ela ficou com 28 centímetros. Então, uma criança ficaria extremamente confortável, né, se ela tivesse 28 centímetros de uma orelha, passando pelo nariz, ó, se ela tiver aqui nessa medida 26, 24, ela pode usar com essa medida, porque nós temos todo um espaço aqui bem grande. Achei que ela era uma máscara mais ou menos padrão. O fato dela não estar sufocada, não ser plana, faz com que mais crianças, né, de tamanhos diferentes consigam usar. Então, ela é padrão e aí vocês vão ter que continuar aí a briga do tamanho dos elásticos, certo? Aproveitem, essa máscara é bem legal, desde que vocês não usem tecidos muito duros, tá? Porque tecidos muito duros vão fazer com que a criança se sinta pressionada aqui pelas costuras, não é nem pelo tecido, é pelas costuras aqui que vão se formar e vão trazer um certo incômodo para eles. A pele deles é mais sensível que a nossa, inclusive. Eu tenho visto bastante dessas bolsinhas, né? O importante é a gente lembrar, meninas, que máscaras limpas podem estar armazenadas para que a gente transporte, né? Eu também tenho pensado em algumas embalagens, mas máscaras sujas não devem ser colocadas em qualquer embalagem para levar para casa, né? Porque como nós vamos higienizar bem esse material, então é importante a maneira com que nós vamos guardar. Por isso, para crianças, né, cuidado redobrado. Voltando então lá na Cida. Essa máscara é legal, eu gosto dela. Eu já comentei com vocês que eu não tenho tido problemas com máscara, eu tô usando todas, né? Sei lá, eu vou fazendo e vou testando, eu tenho muitas máscaras já, porque eu tenho que testar para vocês e tentar para alguém, e testar para um molde, fazer para clientes. Então, eu tô usando todas e tô me adaptando. A única coisa que fica ruim para mim é estar muito apertada. Para isso, também nós já trouxemos a dica da Marion para vocês, né? Para quando nós fazemos máscaras para os nossos familiares, fica mais fácil. Também dá para fazer para os clientes personalizada, né? Mas a gente está somando, então, a medida do final aqui da orelha até o outro final da orelha com uma fita métrica. Isso o cliente também pode fazer, né? Nós fizemos assim, né? Medimos e aí depois eu dobro, né? Divido aquela medida. Vou virar, inclusive, para mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu virar aqui. Ó, a minha medida dá 32 centímetros aqui, tá? Lá do final da orelha até o final da outra orelha. Então, a metade de 32 é simples, né, meninas? Ó, minha medida é 32, vou dobrar a fita métrica. E a metade tem que dar daqui. Ó, essa máscara ficaria muito grande pra mim, tá? Dobra bem no meio certinho e essa máscara não caberia em mim. É claro que vale aqui também a dica que a gente tem visto que as pessoas, antes falávamos que tem muitas pessoas reclamando, né? Mas também tem muitas pessoas se adaptando, nós temos que nos adaptar. Então, aqui a gente tem essa opção, né, de, se ficou larga para alguém, fazer esse 8 aqui, né, e aí ela já vai diminuir de tamanho, tá? Olha como muda aqui. Deixa eu colocar aqui no meio, deixar os meus 16 aqui. Aqui. Ó. Vou segurar para ele não se movimentar, né? Não sair lá do lugar. Se eu girar, fazer esse E aqui, olha como ela já diminui lá, ó, como ela fica bem menor.
considerando que ela vai entrar na orelha, ela já não ficaria caindo para mim, né? Para qualquer uma dessas nossas máscaras anatômicas assim, eu vou medir, então aqui eu vou deixar ela dobrada, tá? E vou medir da parte mais alta aqui, ó, a mais distante, né? Que no caso é aqui nessa pontinha, até aqui tem que dar aquela medida, por isso que eu dobro aquela medida. Deixa eu ver qual é a minha medida. Que é uma máscara bem grande, é a máscara mais antiga que tem aí no mundo dos artesanatos. E a gente tá fazendo bastante aqui para o hospital, né? Para as pessoas que trabalham em hospitais, não para usar no hospital, mas porque pessoas que trabalham na área da saúde já estão acostumadas a usar ela, esse sistema de elástico, tá? A gente tava até agora fazendo as domésticas, mas como nós atendemos aqui algumas pessoas da área da saúde, elas se adaptam bem. Deixa eu virar só para mostrar para vocês como ela é usada. É muito interessante que eu não tenho cabelo para mostrar a máscara, mas no fim eu acabo sempre mostrando as máscaras para vocês, tá? Essa é grande para mim, tá? Esse é um formato maior, né? Para mim seria a média, tá? A gente pode trazer ela aqui também. Então, neste caso, ela vai ficar grande para mim, mas vale para mostrar, né? E com isso ela fica muito fechada, né? Bem firme e ela não abre aqui assim, né? Ela fica bem fechadinha. Como eu disse, esse não é um modelo para mim. Para mim ela seria as que eu tenho são mais curtas, né? Que no caso estão no uso.